Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje o nosso tema de estudo é o herói humilde. Quando a gente pensa em super-heróis, a gente sempre pensa naquele herói com sua capa esvoaçante, alguém poderoso, forte, que dá um exemplo através da força, talvez também do seu exemplo de vida, né? Mas sempre alguém que recebe louvores, recebe elogios. Mas na Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que não é bem assim que funciona com a gente. Para sermos grandes, temos que ser pequenos, temos que ser humildes e buscar a Deus com humildade de coração. E nós nos tornamos heróis, sim, heróis da fé, como está exemplificado em Hebreus capítulo 11, onde nós vemos ali várias pessoas que buscaram a Deus. E muitas delas nem são referenciadas por nomes, né? São uma multidão de pessoas, mas que buscam Deus, buscaram Deus, foram recompensadas nessa vida e com certeza na eternidade, por serem fiéis e leais ao Senhor. O capítulo dos heróis da fé nos ajuda a entender um pouco mais de como Deus agiu e age nas nossas vidas. Hebreus é um livro muito interessante, porque quando a gente começa a folhear esse livro, a primeira coisa, a gente não sabe quem escreveu ele. Sabemos que é um livro inspirado por Deus, mas não está dizendo, olha, carta de Paulo, carta de Pedro, carta de João, carta de Timóteo. Mas quando vamos lá em Hebreus 11, a primeira coisa que aparece para a gente é o seguinte, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, verso 4 em diante, vai falando para a gente de várias pessoas que mostraram essa mesma fé. Pessoas que, como eu disse para você, às vezes nem foram referenciadas por nome, e outras, claro, como os personagens principais da Bíblia, eles vão aparecendo com nome. Ali nós temos Moisés, nós temos Abraão, nós temos Sansão, por incrível que possa parecer conhecendo a história dele, e tantas outras personalidades bíblicas que foram heróis. Heróis anônimos ou heróis públicos, mas que viveram a fé. Ser humilde foi a vida, na verdade, de Josué. E olha só o que diz a palavra de Deus em Josué capítulo 19, a partir do verso 49. Fala o seguinte sobre esse herói. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela, lembrando que ele já era um senhor bem idoso. Eram essas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, pela fé, fez o seguinte, olha, gente, eu tenho certeza que Deus vai dar para vocês tudo o que vocês precisarem. Nós já entramos na terra, já conquistamos uma boa parte dela, mas ainda há muita coisa para ser conquistada, ok? Agora é com vocês. Vocês devem crescer e ir conquistando aos poucos essas terras, à medida que a população de vocês for crescendo, as tribos forem crescendo e vocês precisarem de mais terras. A vitória pertencerá a vocês. E o povo de Deus, o povo de Israel, aceitou esse conselho. E aqui no capítulo 19 a gente vê isso, a efetivação desse conselho. Eles repartiram a terra para que cada um soubesse para que lugar deveria ir. E para o nosso querido Caleb, ele recebeu uma porção que ele pediu, dentre a tribo dele, a tribo de Efraim. Ali ele tinha uma cidade que ele com sua família reedificaram e ele, de acordo com o texto bíblico, habitou nessa terra. Ele recebeu a sua herança, finalmente descansou no Senhor, dando mais uma vez o exemplo. Ele e Eleazar, o sacerdote, repartindo para o povo de Israel toda a terra que pertencia a Deus. E eles sabiam pela fé que aquela terra seria recebida. Ele foi humilde e tudo o que ele fez foi pela fé. A lição ela termina dizendo pra gente, fazendo pra gente, na verdade, uma pergunta. E eu quero repetir essa pergunta para você, pra gente analisar, pra gente pensar, para realmente entendermos na prática como é ser um herói humilde. Quais lições você pode aprender com a atitude de Josué? Como pode aplicar isso à sua vida hoje? As lições a gente já viu. Mas e aí, como é que a gente aplica isso hoje para a nossa vida? Como é que eu posso ser humilde? A palavra de Deus nos fala que Jesus é um grande e maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se fez homem, um de nós. Jesus também colocou para a gente vários exemplos de humildade. Ele disse que devemos ser como crianças. Isso quer dizer o seguinte, eu não tenho que buscar só o meu poder,
o meu eu, né, as coisas só para mim, mas repartir com humildade, considerando as outras pessoas superiores até certo ponto, viu? Vamos entender isso com cautela, mas superiores a nós mesmos. Em que sentido? Em que sentido de sermos servos, porque todos somos iguais e ninguém é superior a ninguém, mas temos que ser servos, pessoas que servem com amor, servindo no caminho do Senhor, no serviço de Deus, considerando com amor o semelhante, mostrando aqui na prática o que é ser um cristão. Quando eu vou à igreja, quando eu fico em casa, quando estou fora do meu trabalho, não importa, seguindo sempre com humildade pela fé, tendo como alvo o céu. Afinal de contas, como cristão, eu sigo o exemplo de Cristo. E como um cristão, eu estou partindo para Canaã celestial. E se eu quero chegar lá, eu preciso mostrar o seguinte: Jesus. Um dos grandes e maiores exemplos dessa humildade é João Batista. O que ele disse sobre Jesus? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, na prática é isso. Deixe Jesus acontecer na sua vida, florescer na sua vida pela fé. E o seu eu ele vai diminuindo um pouquinho. Você não deixa de ser você mesmo, viu? Mas você se torna alguém novo, transformado à imagem e semelhança de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela mensagem da Tua Palavra e pedimos nesse momento que o Senhor cresça nas nossas vidas e que o nosso eu diminua, para que nós possamos ser um só com o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.